Comprou um Galaxy S20? Não importa se é o modelo Plus, Ultra ou mais básico, usar bem o novo celular que você tem em mãos vai fazer valer bem mais o dinheiro gasto. A One UI, a interface dos aparelhos da Samsung, é cheia de recursos, alguns deles até escondidos e outros encontrados facilmente. Ainda assim, sempre vale conferir, uma lista cheia de dicas e truques para conferir se você está tirando o máximo do seu smartphone. E foi exatamente isso que fizemos. Reunimos aqui diversos macetes para você aproveitar o seu Galaxy S20 e algumas dessas dicas servem até mesmo para o Galaxy S10 ou S9. Assista agora aqui no tudocelular.com. Não basta ser modo escuro, ele agora precisa ser inteligente. Nas configurações e depois em visor, vá até configurações do modo escuro. Lá você consegue agendar a ativação no modo escuro para anoitecer ou amanhecer ou em horário personalizado. Aproveita também e ativa o filtro de cor para dormir melhor. Os modelos Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra contam com uma câmera TOF 3D que pode ser muito útil. No app de câmera da Samsung, vá em Mais e em AR Zone. Lá, entre outras funções mais divertidas, você encontra a medição rápida, que funciona de forma parecida com a do iPhone. Escaneie a área e aperta o botão Mais para medir móveis, paredes, objetos e outras coisas. O teclado da Samsung não é um dos mais queridos entre os usuários Android, assim também como o navegador nativo dos aparelhos. Se você prefere os serviços do Google, pode deixá-los padrão em seu S20. Vá em Configurações, Aplicativos, menu de 3 pontos no canto superior direito e em Aplicativos padrão. E, em App de navegação, você escolhe o Chrome. Para o teclado, baixa gratuitamente o Gboard na Play Store, abre o app, configura e determina como padrão. Uma função nova implementada na linha S20 é a tomada única, que você encontra nos modos de câmera no app de fotos da One UI. Apertando o botão de disparo, a câmera começa a gravar por 10 segundos. Quando termina, o app separa não apenas o vídeo, mas também melhores fotos, GIFs, bumerangues, vídeos rápidos, fotos com filtros e outros momentos considerados importantes. Vale a pena aprender a usar. Desde o Galaxy S10, a Samsung oferece em sua linha mais top a possibilidade de não apenas recarregar os celulares sem fio, mas também permitir que o próprio smartphone sirva para recarregar outros smartphones e acessórios, até mesmo de outras marcas no próprio aparelho. O S20 também possui essa função, e para você ativá-la, você vai no painel de atalhos, arrastando o dedo de cima para baixo no topo da tela. Encontra o ícone do Wireless Power Share e ativa ele. Depois, basta você encostar o aparelho a ser recarregado no centro da traseira do S20. Mantendo o dedo sobre esse ícone, você também vai até as preferências da função e pode, por exemplo, delimitar uma porcentagem de bateria que seu aparelho pode chegar carregando o outro. No Galaxy S20, a Samsung aposentou o botão físico extra para sua assistente virtual Bixby, mas manteve o seu chamado quando você mantém o botão de ligar a tela pressionado por mais tempo. Se você não precisa dessa função ou não gosta da Bixby e quer a opção de desligar ou reiniciar o seu aparelho de volta nesse botão, segue os passos. No menu de atalhos, arrastando o dedo de cima para baixo no topo da tela, encontre e aperte o botão de energia. Na parte de baixo da tela, toque em configurações da tecla lateral e você vai poder lá não apenas trazer o menu desligar de volta, como também reconfigurar a pressão dupla no botão, podendo não apenas abrir a câmera, como também chamar um outro app que você quiser. Uma novidade que chegou aos Galaxy S20 é a tela com alta taxa de atualização, de até 120 Hz. Essa característica suga muito mais a bateria do aparelho, mas pode melhorar a precisão, a suavidade e os detalhes em jogos e também no uso do dia a dia. Por padrão, a tela do S20 vem configurada para 60 Hz, a mesma taxa de praticamente todos os outros celulares. Para mudar isso, você vai em Configurações, depois em Visor e em Suavidade do movimento, trocando para 120 Hz e selecionando Aplicar. Se não for essencial, nós recomendamos manter desligada essa função para você economizar carga. E se você é daqueles que gostam de dar uma reiniciada no smartphone de vez em quando para que ele aumente o seu desempenho e desligue processos inúteis que estavam em andamento, uma função bem escondida pode ajudar nisso. Indo em Configurações, Assistência do aparelho e depois lá no menu de 3 pontos do canto superior direito, você vai encontrar a opção Avançado. Tocando nela, você pode ativar as funções de reinício automático, Você pode escolher em quais dias e horário o celular vai reiniciar e outras ferramentas programadas de otimização. Quando você ligar o seu Galaxy S20 pela primeira vez, você vai notar que a Samsung ordena a sua gaveta de aplicativos como uma tela inicial. Coisas novas vão lá para o fim da lista, nem toda a tela é preenchida, existem pastas, é uma bagunça. Para ter os seus aplicativos de volta em ordem alfabética, como é mais organizado, abre a gaveta de aplicativos, toca lá em cima no menu de 3 pontos no canto superior direito e seleciona Ordenar para encontrar a opção de classificação alfabética. Gostou daquelas conversas flutuantes que o Facebook oferece no seu app Messenger? Quer que o Android 11 chegue logo para você aproveitar as famosas bolhas? No S20 você já pode ativar essa função, bastando ir em Configurações, Recursos Avançados e Exibição de pop-up inteligente. Você pode escolher quais apps poderão usufruir do recurso.
recurso. Quando você abre uma conversa em pop-up, você pode redimensionar a janela, colocar em tela cheia e até mudar a transparência dessa janela flutuante. Por padrão, o seu S20 não mostra a porcentagem de bateria ao lado do ícone, mas tem, né, quem prefira deixar isso bem à mostra. Toca no menu de 3 pontos que fica no lado direito desta área e escolha barra de status. Aí você ativa exibir porcentagem da bateria. Isso vai mostrar precisamente a quantas anda a sua bateria. Outro truque nessa mesma área, ao invés de barra de status, você escolhe a aparência do painel rápido e troca as opções. Isso vai deixar o controle de brilho mais visível e vai desativar mídia e aparelhos. É útil quando você não tem outros aparelhos para serem controlados pelo S20 e não precisa dos menus extras abaixo do atalho. O controle de brilho na parte superior é bom para quem não usa o brilho automático e quer ter acesso ainda mais rápido ao slider manual. Nem todos os aparelhos da Samsung estão vindo com o modo DeX integrado, então você pode aproveitar essa função na linha S20. Vai ser preciso adquirir um cabo HDMI USB-C e você vai usar ele para conectar um monitor ao smartphone. Fazendo isso, automaticamente o celular entra no modo DeX e vai dar as instruções de como proceder. Você pode conectar um teclado e um mouse Bluetooth para usar com um conjunto ou ainda selecionar nas notificações uma função que transforma a tela do Galaxy S20 em um trackpad ou teclado. Essa última função de teclado ela é bem ruim, a gente não recomenda que você ative. Arranje um teclado Bluetooth. É um fã das telas Always On? No Galaxy S20 é possível expandir as funções da tela quase toda desligada. Nas configurações, encontre tela de bloqueio e depois vai em Face Widgets. Selecione os que você mais gostar e depois basta arrastar para o lado na tela Always On, conferindo mais informações. Os Galaxy S perderam muito da angulação das telas da época das variações Edge, mas as funções continuam. A tela Edge é uma função que aparece quando você arrasta o dedo para dentro da tela a partir de uma das laterais em uma área específica. Amando ou odiando essa função, você tem duas opções. Ou você vai em configurações, visor e tela Edge, desativando tudo, ou nesse mesmo espaço você toca nos dois menus e personaliza a experiência, selecionando quais painéis você deseja ver ativos, baixando novos e escolhendo como você vai ver novas notificações que fazem a borda da tela brilhar quando uma coisa nova chega. Para alguns, a vibração pré-configurada na linha Galaxy S pode ser forte demais e levar a sustos no meio de reuniões, quando ele está em cima de uma mesa, por exemplo. Se você é uma dessas pessoas que não gosta, vamos ver como configurar isso. Vá em configurações, sons e vibração e selecione intensidade da vibração. Você vai poder escolher diferentes intensidades para chamadas, notificações e interação de toque. E chega de susto. Nem todo mundo escuta da mesma maneira e isso pode mudar inclusive de acordo com a sua idade. Para aproveitar o que há de melhor no áudio do Galaxy S20, tem um macete. Indo em configurações e depois em acessibilidade, você seleciona melhorias de audição e depois Adapt Sound. Depois de escolher se você deseja a função para mídias ou chamadas, você pode escolher configurações pré-estabelecidas por idade ou entrar em Personalize o seu som. Conecta os fones de ouvido que vem na caixa e em alguns minutos escutando sons e interagindo com o sistema, os melhores detalhes possíveis ficarão gravados para você. Sabendo que cada usuário pode preferir retratos mais puxados para tons quentes ou frios, o S20 agora permite que você entre no app da câmera, indo lá no ícone de engrenagem, seleciona tom de selfie e escolhe o que for melhor para você. Lá nas mesmas configurações você pode ativar a função ângulo de selfie inteligente, que alterna automaticamente a câmera para uma selfie panorâmica quando ela perceber que tem mais de 2 pessoas querendo sair na foto. Parece meio insensato desativar uma função tão boa quanto o carregamento rápido, mas tem uma boa explicação para isso. Essa vantagem, ela acaba estressando ainda mais os íons da bateria para sair logo da tomada. Isso pode desgastar mais rapidamente a bateria. Se você deixa o seu smartphone recarregando pela noite ou não tem pressa na recarga, acessa configurações, assistência do aparelho, bateria e lá entra em carregar. Aí você vai ver uma opção que desativa ou ativa o carregamento rápido, o super rápido e até o carregamento rápido sem fio. Instalar centenas de apps diferentes no celular não é algo que todo mundo aprecia. Se você quer poupar downloads e espaço e usar o que é de nativo no aparelho, o S20 esconde o identificador de chamadas e bloqueador de spam no sistema. Entrando no app de telefone, você acessa o menu de 3 pontos no canto superior direito e vai em configurações. Ativa a proteção ID de chamada e spam e depois entra nas opções para concordar com a política de privacidade. E se você quiser, você também ativa o compartilhamento dos seus dados para você ser visto por outras pessoas e evitar ser rejeitado em uma chamada. Quase todo mundo hoje em dia utiliza o smartphone no silencioso ou no modo de vibração. Então os botões de volume deveriam servir para que eles mais são necessários, que é controlar o volume de vídeos, jogos e filmes. Para fazer isso no S20, já que essa não é uma função que vem nativa, aperta um dos botões do volume e clica naquela setinha que aparece depois do ajuste de volume. Diversas opções aparecem e você deve ativar usar tecla para volume de mídia. Foram ou não foram dicas certeiras? Tem muita coisa que ficou de fora porque a gente selecionou apenas as 20 melhores. Com elas, você vai mudar o seu jeito de usar o celular e vai aproveitar melhor o que ele tem a oferecer. Curtiu esse vídeo? Comenta aqui embaixo se você gostou da ideia de vídeos com dicas e até se você tem outras que você gostaria de dar, porque assim nós preparamos mais para o canal. E se você estiver interessado em um Galaxy S20, na descrição a gente deixa para você links com as melhores ofertas de cada um desses novos aparelhos. Eu fico por aqui
e até a próxima!